Olá a todos, eu sou Márcio Bruk-Parpechovski, sou professor da Universidade Federal do Paraná, em Curitiba. Eu sou zootecnista, formado no Rio Grande do Sul, com mestrado e doutorado, e há alguns anos eu trabalho com a coordenação do projeto Porco Moura, que é um projeto de conservação de uma das raças crioulas de suínos do Brasil. O objetivo dessa apresentação é discutir, apresentar, comentar sobre a importância das raças locais de suínos para a qualidade de vida e a sua multifuncionalidade para as famílias rurais, né, e as consequências sobre toda a sociedade. Bem, a importância ela é muito grande, né? Os suínos eles foram animais, né, domesticados há muito tempo, porque eles têm características muito interessantes, né, para atender os humanos. São onívoros, eles conseguem se alimentar de uma variedade muito grande de alimentos e desde o início, né, foi muito fácil, né, de criar esses animais baseado no excedente, né, nos restos e nos descartes da alimentação humana. Então, no resto das culturas que eram plantadas, no aproveitamento, né, de alimentos nativos locais de cada região, então pastagens, frutas, tubérculos. São animais que também caçam, né, pequenos organismos no solo, então com isso eles têm uma riqueza alimentar muito grande desde que estejam num espaço, né, com uma biodiversidade rica que eles possam aproveitar. Desde o início, né, da colonização das Américas, foi trazido para cá o que já se conhecia do sistema de produção tradicional na região de origem, né, então aqui na América do Sul, falando da região ibérica, Portugal, Espanha. E depois, né, além do que já era costume, né, já era dominado, né, no sistema cultural de produção de alimentos da região ibérica, os colonizadores também começaram a conhecer, né, em contato com os índios, em contato com o bioma, conhecer novos alimentos. Então, foi aumentando, né, e enriquecendo, né, a diversidade de alimentos disponíveis para os animais e para os próprios humanos. Então, todos os descartes, né, e o excedente de produção de tubérculos, batata, grãos, frutos, que nem a abóbora, né, tubérculos, que nem a mandioca, e vários outros, né, araruta, taioba, que existiam aqui disponíveis, eles são muito úteis para alimentar os animais. Especialmente os suínos, que por ter essa característica onívora, conseguem se alimentar de uma diversidade muito grande de alimentos, né, em geral. Outra coisa é que também os suínos têm uma capacidade de se alimentar de alimentos muito úmidos, o que não é verdade para todos os animais. Então, também é uma espécie que, além de onívora, ela tem uma grande capacidade, né, de se manter, né, e se livrar do excedente de água que ela consome junto com os alimentos e, com isso, conseguir consumir uma quantidade suficiente para se manter, para crescer, para reproduzir. Alguns sistemas tradicionais aqui do Brasil, eles são muito importantes, né? E muitos deles estão em extinção, por exemplo, né, ou em risco de extinção. Por exemplo, um dos sistemas é o que a gente chama de faxinais aqui no sul do Brasil. Não tem como falar de produção de suínos locais sem falar dos sistemas tradicionais, porque são nos sistemas tradicionais que eles foram mantidos. Todo o sistema industrial que se desenvolveu a partir da década de 60 no Brasil, ele focou, né, em substituir as raças locais e os sistemas tradicionais por sistemas controlados, né, com produção intensiva, confinada, e raças com maior ganho de peso, com menor deposição de gordura, e com isso também com uma necessidade nutricional muito maior. Então, toda a evolução, né, do sistema se deu junto, né, com genética, potencial de deposição de proteína, potencial de crescimento, potencial reprodutivo, junto com um controle ambiental, controle do sistema de produção, isolamento, né, dos fatores ambientais que podiam atrapalhar, então, o ganho de peso e o desempenho dos animais, então, isolamento de fatores climáticos, isolamento de desafios sanitários, e com isso se formou, né, o que a gente conhece como sistema industrial, que é super importante no Brasil e no mundo. Porém, nos sistemas tradicionais, a quantidade produzida, a taxa de produção, né, o potencial produtivo ele é menor em termos de cada cultura isoladamente, mas, por outro lado, se permite, né, o uso integrado de vários produtos ao mesmo tempo, né, e um uso que, se ele for bem feito, ele é muito eficiente, porque, né, se aproveita os
restos, descartes e subprodutos de uma cultura para a produção da outra. Então, os sistemas são geralmente, os sistemas tradicionais são integrados. Um dos exemplos é o sistema faxinal, aqui do Sul, em que existe, né, um uso compartilhado da terra de produção animal. Então, existe um local que chama de faxina, né, normalmente uma região de floresta ambrófila mista, que é a floresta de araucária, uma fração, né, da floresta atlântica que é muito rica em diversidade de frutas nativas, de sementes, como do pinhão, da embuia, do tarumã e assim por diante, além dos coquinhos, os butiás. Então, assim, várias palmeiras que dão cocos comestíveis de tamanho pequeno que os animais conseguem comer, além de uma diversidade muito grande de plantas nativas rasteiras que eles podem comer e outros frutíferos, né? Esse sistema, ele é consorciado com a produção de erva mate, num sistema também, né, no início, erva mate não cultivada, né, erva mate espontânea, então das florestas nativas, que era manejada de um modo extrativista. Junto nessa floresta eles criavam os animais num sistema coletivo que cada família, né, que morava dentro dessa área que chamava faxinal mantinha alguns animais, todos eles soltos, mas como os animais eram em pouca quantidade, criados individualmente, eles conheciam seus donos, seus locais, e eles voltam para dormir, né, ou serem alimentados no final da tarde em cada casa. Então, é um sistema de uso coletivo, com animais usando área compartilhada, mas cada um com seu proprietário. Então, tem todo um sistema de manejo, né, tradicional que permite fazer essa criação compartilhada, cada um cuidando dos seus próprios animais num meio coletivo. Fora do sistema de faxinal, em que eles mantêm cercas, né, mantêm em mutirão as cercas, né, para poder cercar a área, eles fazem também, então, as suas lavouras, né, as suas roças, tanto para venda quanto para consumo próprio, e o excedente disso também é usado para alimentação dos animais, então. Então, esse sistema é um exemplo, né, desse sistema tradicional integrado que tem várias culturas, uma diversidade muito grande de culturas ao mesmo tempo, e uma serve para manter a outra, né, tem uma diversidade ao longo do ano, ao longo das estações, e tudo é pensado de forma que se possa manter, né, um número definido de animais lá, sem degradar a floresta. Então, são sistemas que existem há mais de 300 anos, com floresta, os que ainda conservam, né, o sistema tradicional, floresta muito bem conservada, mesmo com a presença de animais, então continua crescendo mudas de árvores de grande porte, né, e de árvores de crescimento lento, de madeira de lei, assim como que também são fonte de alimento. Então, tudo isso é um sistema, por exemplo, que mantém ao longo de séculos também a genética, tanto de plantas crioulas e plantas domesticadas da flora local, quanto animais de raças crioulas ou raças locais. Então, aqui tem um exemplo de um dos faxinais que a gente tem trabalhado no projeto Porco Moura, que é o faxinal em Boque, em São Mateus do Sul, em que eles têm, aqui dá para ter uma ideia, né, da diversidade grande de coisas que acontecem lá e de alimentos. Eles também ainda usam muito tração animal, usam ferramentas e equipamentos, né, máquinas antigas feitas de madeira, então tafona para moer mandioca, barbacoa para erva mate e assim por diante para processar, né, os alimentos, embora eles estejam, né, ao longo do tempo também incorporando algumas tecnologias mais modernas, mas os faxinais que conservam o sistema de produção, eles mantêm também, né, apesar de modernizar, eles mantêm a essência do seu sistema de produção intacta. Então, nesse caso aqui, né, por exemplo, tem os porcos soltos, né, um dos produtos muito, né, importantes assim que a gente percebe é o pinhão, mas tem muito outras sementes, né? Embuia é muito importante, ainda tem bastante embuia aqui, tem muitas frutas. Eles produzem frutas, por exemplo, a guabiroba, muito conhecida aqui no sul, né, para alimentar os porcos. Eles produzem variedades de diversas plantas crioulas, que nem o milho crioulo, fazem, né, a colheita e uso tradicional da erva mate, e tudo isso integrado com outras espécies animais, como bovinos, que é bem comum, especialmente bovino de leite, na verdade animais de duplo propósito, né, que usam para leite e carne, e que produzem, então, produtos com uma qualidade muito diferente, né, do que se produz em culturas controladas, né, intensivas, de produção com raças específicas para esse sistema intensivo.
Essas raças que são mantidas, muitas vezes não são raças puras, né? Muitas vezes nesses sistemas é uma mistura de animais de genética crioula, mas nem sempre realmente separando as raças. Então, os criadores mantêm muitas vezes o reconhecimento dos seus animais baseado no padrão, né, de externo, né, de exterior dos animais, que nem pelagem, tipo de orelha, tamanho e assim por diante, né? Presença de casco de burro, presença de brinco, orelha de colher, né? Características que eles conseguem identificar facilmente. Nem sempre a nomenclatura também das raças que eles usam conferem com o que a gente tem registrado, né? Então tem muito uso do mesmo nome para animais com características diferentes e que eles às vezes consideram como raça, mesmo sem ter um padrão definido, sem ter genealogia controlada, mas que eles todos têm um potencial de adaptação ao meio e de qualidade, né, de carne muito interessante. Qualidade de banha também. Outra coisa é a capacidade deles de usar alimentos locais e provavelmente, né, ao longo do tempo, selecionando um potencial, né, de uso até de plantas que são normalmente tóxicas para os outros animais ou que têm fatores antinutricionais muito pesados para os animais que não foram adaptados ao longo do tempo a isso. Então tem uma seleção também de animais adaptados a várias outras coisas além do clima. Também para parasitos e outros desafios sanitários locais também. Outro exemplo desse sistema tradicional são as caívas, que nem acontece no norte, né, desde da Serra do Rio Grande do Sul até o início, né, sul do Paraná, então que pega toda a Serra de Santa Catarina. E aqui tem, né, como sempre, né, não são só suínos que são produzidos nesses sistemas, mas tem várias outras raças de outras espécies, né? Então, por exemplo, bovino crioulo lajano, ovelha crioula e assim por diante, o cavalo campeiro. Nessa foto aparece alguns junto com os porcos moura, por exemplo. E cada animal desses, né, tem uma função dentro do sistema e eles aproveitam, né, nichos alimentares e nichos, né, de comportamento diferentes dentro do meu sistema e tudo isso se completa, né, para ter uma diversidade muito grande de alimentos disponíveis para as pessoas a partir disso. Então, fora, né, outras funções, né, o porco ele fornece pelos, né, para fazer pincéis, escovas, né, os animais que têm lã fornecem lã para fazer né, roupas, vestimentas, manufatura de materiais de apoio para montaria, assim por diante, né, pelegos, o couro dos bovinos, isso tudo junto com a carne e a banha desses animais. O queijo, né, da Serra de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, acabou de receber a indicação geográfica, né, então é um exemplo, né, de produtos que podiam ser muito valorizados pelo seu diferencial. Então, assim, o óbvio, né, qual é a função do suíno dentro desse sistema? Ele é uma parte de um sistema integrado e que fornece uma parte da alimentação para as pessoas, o seu excedente pode ser vendido e, né, se a gente trabalha com qualificação técnica sanitária e segue, né, as normas para poder fazer abate legalizado, né, se tem disponível uma estrutura de tamanho, né, compatível para abate em pequena escala, a gente consegue também fazer a venda formal desses produtos. Aqui tem um outro exemplo, né? Os suínos eles têm uma capacidade muito grande de usar alimentos muito diferentes. Então, aqui é um exemplo, né? Numa caíva em Rio Negro, aqui também essa foto da mesma caíva, em que o criador ele planta, né? E cultiva ou permite o crescimento de uma variedade muito grande de plantas que ele dá tanto no coxo quanto soltando os animais no campo. Então, nas épocas que ele precisa prender os animais, ele tem fácil, né, uma variedade muito grande. Num dia que a gente foi visitar, por exemplo, tinha 17 espécies que ele colheu no carrinho para dar para os animais só de punks e hortaliças. Outra questão, né, são as frutas nativas, e uma coisa interessante das frutas é que elas, quando são nativas, né, de cada bioma, elas também nos ajudam a pensar no potencial que a gente tem de transmitir, né, de guardar na carne, na banha desses animais, assim como as outras plantas, né, características únicas específicas, né, substâncias químicas que podem ser reconhecidas depois no produto final e nos permitem também valorizar esse produto de um jeito que na Europa se faz, né? Então, assim, o conceito de terroir, em que a gente aproveita, né, o diferencial daquele produto para ele ter um valor de mercado maior. E isso, né,
compensa, né, a diferença de taxa de crescimento dos animais, a diferença de produtividade, mas também, se o sistema for bem feito, ele pode até ter um custo de produção mais baixo, mas com uma limitação da quantidade produzida, né, por hectare, por ano, por matriz alojada e assim por diante. Além disso, quando a gente fala de plantas nativas, se elas são úteis para um sistema de produção, isso é motivo para conservar. Então, o sistema inteiro integrado tradicional, junto com as raças crioulas, é uma forma da gente conservar a biodiversidade. E aí, qual é a utilidade? A utilidade é muito óbvia, né? Então, assim, a diversidade de produtos que se usa, né, no Brasil é gigante. Então, cada abate caseiro desse para consumo próprio, além, né, do que se faz de conservação, por exemplo, carne na banha, a quantidade de gordura, né, desses animais é muito grande e é uma gordura com um sabor, né, um odor muito diferente pela alimentação que eles têm e também pela genética, que faz um metabolismo, né, de ácidos graxos, uma deposição de ácidos graxos diferente. Então, o torresmo, a banha, as carnes conservadas, né, salgadas, as carnes curadas e defumadas, né, salames, linguiças, a diversidade imensa que a gente tem disso. É uma riqueza assim, inestimável para o consumo próprio das famílias, né, e para o seu entorno. Então, quando são comunidades pequenas, um troca com o outro, cada um faz produtos diferentes, né, e isso mantém todas as famílias juntas, né, como uma comunidade autossustentável. E se a gente, como eu disse, se a gente consegue fazer isso de uma forma que atenda, né, às normas legais, a gente consegue também que eles vendam esse excedente ou até produzam especificamente para venda, né, com abate em frigorífico, né, legalizado, e dessa forma a gente tem também uma fonte de renda importante para essas famílias, inclusive um modo de conservar os sistemas de produção e as raças crioulas. A questão sempre é que o produto final ele tem que ser valorizado pelo sistema de produção e valorizado pela raça. Então, uma das coisas importantes para a conservação das raças crioulas talvez seja, né, o que a gente tem tentado fazer aqui no projeto Porco Moura, que é agregar valor baseado em qual raça está sendo criada, em qual sistema está sendo criado, e que essa informação chegue de um jeito confiável, certificado, para o consumidor final. Então, eu tenho dois motivos, né, para manter raças crioulas. Uma delas é o consumo próprio, a subsistência nos locais em que cada família está criando, com tamanhos diferentes, com potencial de uso de alimentos diferentes, por exemplo, desde as raças pequenas, que nem caruncho, né, até Nilo, por exemplo, até raças grandes como Moura, Canastrão, e que, né, ocupam situações de produção, nichos de produção, de alimentação totalmente diferentes e que permitem uma diversidade muito grande, né, e uma qualidade muito grande de vida das pessoas envolvidas com isso. Este era, então, o que eu gostaria de levar como inspiração para todos, né, procurarem os seus sistemas de produção locais, conhecerem a história da sua região, conhecerem as raças que existiam, como que isso se desenvolveu ao longo do tempo, se ainda existem remanescentes que podem ser aproveitados e valorizados, né, e como isso é uma palestra dentro de um congresso técnico, né, chamar a todos para preservar nossa cultura e o nosso patrimônio genético local, tanto vegetal quanto animal. Muito obrigado. Essa foto, ela está aí, não é por nada, é a foto do reinício do projeto Porco Moura, a primeira visita que a gente foi procurar animais da raça Moura no projeto e que a gente viu que ainda existiam nos sistemas tradicionais e que não eram normalmente computados nas estatísticas oficiais do Brasil. Então, eu agradeço a todos, agradeço a todos que participam do projeto Porco Moura, dos que me levaram a conhecer os faxinais, especialmente os criadores de subsistência, que são os que permitem que a nossa genética nativa continue viva até hoje, apesar, né, da transformação que o mundo passou. Muito obrigado.